Bom, boa noite, pessoal. Ok, o Fábio começou a gravar, tudo bem? Eu vou só projetar aqui a minha apresentação. Ok, então estamos aqui com a segunda parte do nosso estudo sobre o dilúvio. Agora a gente vai estender até o capítulo 9 de Gênesis. A gente começou lá no capítulo 5 e foi até o capítulo 9. E nós vimos ali a narrativa bíblica e discutimos alguns pontos em relação a ela. E hoje a gente vai ver aqui em grande parte do nosso estudo como que a gente pode enxergar isso frente ao que nós conhecemos que nós conhecemos hoje sobre a nossa Terra, sobre a geologia, sobre a geografia da Terra, como que a gente pode enxergar esse acontecimento do dilúvio. Tá? Então, recapitulando aqui o que a gente viu no nosso encontro passado, nós vimos lá em Gênesis 6, no verso 5, que Deus observou a humanidade e ele notou que a maldade se multiplicara, a maldade do homem se multiplicara. Tá? E fazendo isso, uma das ações que Deus tomou foi reduzir a longevidade do homem. Então, quando nós acompanhamos lá a genealogia dos primeiros homens, né, Adão até Noé, nós vimos que o homem vivia aproximadamente 1000 anos. E a partir dali, Deus, então, reduz os dias do homem. E ele anuncia ali, né, 120 anos, que é uma medida interessante, que há bastante discussão sobre aquele período de 120 anos ali, anunciado por Deus nessa redução dos dias. Em Gênesis 6, do verso 5 ao verso 7, nós vemos que Deus ali se arrepende de ter criado o homem e decide destruir a vida na terra. Nós discutimos sobre o que queria dizer ali se arrepender, que a palavra que é traduzida como arrependimento, para Deus, ela é uma palavra diferente do que a palavra usada na Bíblia para representar o arrependimento humano. Tá? Então, ele tem o sentido de se entristeceu por ter criado o homem e decide destruir a vida na terra. Mas Deus, ele faz também um plano de manutenção da vida para a sobrevivência de uma pessoa que ele encontrou justa na terra, que era Noé. Então, Noé era um homem que fazia a vontade de Deus, e por Noé, Deus elabora esse plano de manutenção da vida na terra. E aí ele pede que Noé construa uma arca, e Noé passa, então, alguns anos construindo essa arca. A gente vê ali pelos anos, ali cerca de 100 anos construindo essa arca, e nesse tempo as pessoas estão vendo o que Noé está fazendo, e Noé tem uma mensagem ali para essas pessoas, né? Ou seja, houve tempo para que houvesse aí arrependimento, para que, de repente, mais pessoas entrassem na arca. Bom, então começa o evento do dilúvio. A gente tem ali a narração de 40 dias de chuva. E essa chuva está entre aspas ali, porque diz ali que abrem-se as fontes do céu e as fontes do abismo. Então a gente pode inferir aí em água saindo de todas as direções. E o evento total do dilúvio dura 371 dias. São 371 dias até que Noé e sua família deixem a arca. Então, é um período de duração bastante longa. Essa narrativa aí, ela tem tudo para estar mostrando algo global, descrevendo um evento global e não apenas um evento local. Bom, nós vimos também, lá em Mateus 24, uma outra visão de como estava a população na época do dilúvio. Lá nós lemos: pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão
quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, aí, relaciona os dias finais, aqui que antecedem, que nós acreditamos aí como sendo a segunda vinda de Cristo, com os dias de Noé. E tem o alerta para que estejamos atentos para que não ocorra o mesmo que aconteceu lá na época em que as pessoas estavam lá, houve ali um século, mais ou menos, de construção da arca, e ninguém percebeu nada, senão após Noé ter entrado na arca. E aí o versículo 42 diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Bom, assim a gente terminou o estudo da semana passada. No estudo de hoje, vamos discutir um pouquinho sobre evidências que nós temos de que pode ter havido um evento catastrófico global. Bom, primeiro ponto que eu vou focar aqui são em evidências socioculturais. Aqui eu tenho essa figura aí com 3 números. Aqui tem 3 histórias que eu selecionei aqui para a gente discutir. Então, uma delas, aqui tem o número 1 ali, a gente nota que tem um sapo ali. Essa história aqui, ela é um relato de uma cheia mundial, é um mito dos aborígenes, lá na Austrália. Lá na Austrália, os aborígenes têm um mito de que a humanidade estava muito má, e então um sapo drenou toda a água do mundo. E houve uma grande seca que castigou a terra. E os animais se reuniram e conseguiram encontrar esse sapo e tentaram fazer ele rir. Quando ele riu, ele regurgitou a água e toda essa água causou uma grande inundação que destruiu toda a vida, salvando-se apenas 8 pessoas. Então, até tinha um número de pessoas salvas ali. Tá? Então, é uma história uma lenda bem estranha, bem complicada de se aceitar, bastante infantil, que trata de uma inundação global, uma inundação mundial, um grande desastre. Com esse número 2 ali, a gente tem um corvo. Isso acontece, é uma lenda de uma tribo indígena, agora não lembro exatamente qual, mas é lá da região ali de Nevada, lá nos Estados Unidos. E essa lenda diz que os deuses se entristeceram com a humanidade, devido à maldade da humanidade, decidiram destruir toda a humanidade com uma grande cheia, porém, selecionaram uma pessoa que foi transformada em um corvo, esse corvo foi salvo, e, posteriormente, esse corvo ele teve a missão de repovoar a Terra. Também uma lenda bastante complicada, mas também fala de... bastante complicada, na verdade, bastante simples, né? Uma lenda totalmente infantil, mas fala de uma enchente mundial também. E o número 3 ali é uma história brasileira. Então, a gente tem algumas histórias de dilúvio aqui entre as tribos brasileiras. E a mais conhecida é a dos Tupinambás. A história dos Tupinambás, ela não fala de um dilúvio, mas ela fala de 3 dilúvios. A humanidade era tão ruim que foi destruída mais do que uma vez. Conta que o criador, que era Monan, ele criou ali toda a humanidade, a Terra, e a Terra ela não possuía montanhas, era inteira plana, tinha vegetação, tinha uma abundância de animais, mas o homem começou a se corromper, e Monan observava a maldade no homem. Então, Monan resolveu destruir toda a Terra, mas ele resolveu salvar um homem, porque ele gostava daquele homem e ele se mostrava justo. Ele salvou este homem, então, e destruiu a terra com um dilúvio de fogo. E o fogo, então, consumiu toda essa terra, e a terra estava toda quente, destruída pelo fogo, e este homem que foi salvo passou a querer convencer Monan de que a terra merecia ser habitada, que ele gostaria de voltar para a terra e repovoar a terra. Então, o Monan manda um dilúvio agora de água para apagar o fogo. Ele apaga e resfria a terra, mas a terra agora fica toda enrugada, e aí surgem as montanhas, o relevo, e surgem grandes abismos, e surgem os rios com cachoeiras e tudo mais. E Monan também faz uma mulher para esse ser humano que foi sobrevivente, para que ele possa povoar a terra. E então, acontece que, novamente, a humanidade se perverte, matam o filho de Monan com essa
esposa dele, e então os deuses novamente punem, destruindo a terra mais uma vez com um dilúvio. E, novamente, existem sobreviventes. Esses sobreviventes, na verdade, não existem sobreviventes. O corpo desse humano que tinha sido morto injustamente ali, ele dá origem a novos seres que povoam novamente a Terra. E, de novo, existe maldade. E, mais uma vez, a Terra é inundada. E, dessa terceira vez, 2 casais se salvam subindo em coqueiros. Então, essa é uma outra lenda. E existem várias lendas de inundações globais, além dessas que eu citei aí. Então, essas aí são de 3 lugares totalmente diferentes. Tá? Em todas as culturas, a gente vai enxergar uma lenda desse tipo. Existe aí a epopeia de Gilgamesh, que é lá da Suméria, lá da região da Mesopotâmia. E isso daqui é interessante porque essa epopeia, ela é o texto mais antigo que nós temos, é considerada a história escrita mais antiga. Existem aí 12 tabletes de cerâmica com escrita cuneiforme. 11 acredito que são originais, e uma desses tabletes há evidências que ele possa ser um adendo ou uma réplica do que seriam os originais, então pode ser um pouco mais novo do que os outros, mas data-se aí de cerca de 2.000 anos antes de Cristo. E nessa epopeia aí de Gilgamesh conta a história de um rei, o rei Uruk, rei sumério, e da sua busca pela imortalidade. Então, é uma daquelas histórias que provavelmente os reis naquela época contratavam pessoas para que escrevessem aí uma história que te deixasse como um herói. Tá? E essa história, então, tem como personagem aí o rei Gilgamesh. Bom, o que acontece aí? Nessa sua busca por imortalidade, ele encontra esse cara com esse nome aqui, Utnapishtim, sei lá como pronunciar isso, né? Especialmente que isso daqui já é uma versão em caracteres latinos, né? Então, isso daqui estava escrito em cuneiforme. Bom, esse daí, ele é um herói que sobreviveu ao grande dilúvio. A gente não tem tantos detalhes na epopeia de Gilgamesh sobre o dilúvio, mas está falando ali do grande dilúvio universal, e ele construiu uma arca conforme foi orientado pelos deuses, é o que diz aí nessa epopeia, e nessa arca entrou ele e a sua família, e assim sobreviveu ao dilúvio. Bom, lá na Mesopotâmia existem vários relatos dessa cheia, tanto que é unânime que houve uma cheia, houve um evento, um dilúvio que alagou toda aquela região. A geologia mostra indícios disso, existem vários indícios acerca disso, e então a gente tem aí já um encontro da parte sociocultural, das lendas, dos mitos, com fatos que são aceitos. Porém, o que se aceita sobre essas inundações são que são eventos locais, não que houve um evento global, uma grande inundação global. Uma hipótese para o dilúvio, uma hipótese mais recente, é de que um meteoro que atingiu, agora não me lembro exatamente a localização, mas se não me engano foi o Oceano Índico, causou uma grande inundação naquela região e dizimou muitas vidas, destruiu bastante, mas não se tem aí como sendo um evento global. Tá? Bom, vamos para o lado da filosofia grega, então já indo mais para o que influenciou mais a nossa cultura de hoje, de questionário e tudo mais. Então, se a gente ler lá o Timão, o Timeu, né, de Platão, lá ele também fala acerca do dilúvio. E o dilúvio, conforme relatado lá, ele conta que a humanidade desenvolveu muitas guerras, e Zeus ficou triste, ficou, na verdade, irado com isso, e planejou inundar a Terra e destruir toda a humanidade. Bom, como entre os deuses gregos há sempre rixas e tudo mais, então Prometeu, um dos deuses titãs, né, deus do fogo, conta para um humano, que é o Decalião, o que Zeus está planejando fazer, e aconselha ele a construir uma arca para se salvar. Então ele entra com outras pessoas nessa arca, construída aí conforme a orientação de Prometeu, e essa arca mantém eles a salvo dessa inundação, e ela repousa no Monte Parnaso.
Bom, essa não é a única das versões da lenda que existe arca. Existe também uma versão, uma lenda indiana sobre uma inundação universal, onde também o personagem é orientado pelos deuses a construir por um deus em especial, cujo avatar, a representação física dele era um peixe, é orientado a construir uma arca, e esse avatar, esse deus, reboca essa arca aí com um número de pessoas, se não me engano, 8 pessoas, indianos ali, e eles sobrevivem, são os únicos sobreviventes do dilúvio e repovoam a Terra. Ou seja, contos assim no folclore, digamos, nós encontramos bastante, né? Todas as culturas aí vão ter contos, vão ter histórias de grandes tragédias, e a história do dilúvio é praticamente universal, está na grande maioria das culturas. Bom, isso indica que pode haver uma origem comum entre todas essas histórias, tá? Então, pode ter havido um evento que gerou todas essas lendas. Bom, agora vamos um pouquinho para o lado científico. Então, vamos pensar primeiro aqui em em hipóteses que possam vir a descrever, que possam ser usadas aí para descrever. Deixa eu voltar um pouquinho. Isso. Deixa eu só arrumar aqui a minha tela, para vocês aí tá certinho, mas para mim aqui não estou conseguindo chegar. Aí, agora sim, agora estou vendo direitinho. Muito bem. Existem alguns cientistas que dedicaram algum tempo em tentar dar explicações, dar demonstrações científicas de que realmente houve um evento, uma cheia universal, um dilúvio universal. E talvez o que mais escreveu, o que mais foi a fundo nisso, seja aí o Dr. Walter Brown. Ele tem um PhD em engenharia mecânica pelo MIT, e ele escreveu o livro In the Beginning, Compelling Evidence for Creation and the Flood. Então, ele trata ali sobre evidências científicas, e ele descreve algumas teorias de como pode ter sido o dilúvio. E uma das teorias que ele descreve ali é a teoria das hidroplacas. Então, o que ele descreve é que durante o dilúvio, antes do dilúvio, a Terra, ele levanta como hipótese de que a Terra ela tinha um grande volume de água submerso, ela ainda possui um grande volume de água submerso, ela existia continha um grande volume de água submerso, existia uma pressão interna maior do que a pressão que existe hoje, e a pressão atmosférica também era mais alta. Então, se você tem aí, por exemplo, um balão cheio de ar, se você aliviar a pressão que está fora, esse balão tende a expandir. A mesma coisa se você tem ali a crosta terrestre contendo uma pressão, e você alivia a pressão atmosférica, a tendência é que a crosta se expanda, então essa água pode sair. E uma das hipóteses que ele levanta é de que, então, a pressão interna aumentou e a pressão externa, a pressão atmosférica, diminuiu. E aí a gente teve uma ruptura da crosta terrestre, e essa ruptura ela causou o surgimento de várias fontes de água. Então, essa água subterrânea saiu, e toda a água que existia acima do firmamento, conforme descrito na criação, ou seja, todo o vapor de água da atmosfera, é condensado, e a gente tem chuva ao mesmo tempo e tem uma grande inundação. Agora, essa ruptura da crosta terrestre, ela faz com que o que antes era um único continente, uma porção seca e o restante oceano, se dividisse e houvesse aí um deslocamento, uma mudança total da geometria, da geografia da Terra. Bom, não vamos entrar muito em relação às hipóteses que ele levanta, mas é um material bem interessante de ser analisado por uma pessoa que entendia bastante, especialmente de mecânica, mecânica dos fluidos, mecânica das rochas, e levantou várias hipóteses aí. Mas isso recentemente ganhou aí um reforço, essa teoria aí das hidroplacas, ganhou um reforço por uma descoberta de grande quantidade de água que existe submersa. Porque uma das perguntas que se fazia é: se houve tanta água a ponto de cobrir até o monte mais alto,
né, conforme relatado lá na Bíblia, para onde foi parar essa água agora? Grande parte dela pode ter ido para os oceanos, mas não seria suficiente para conter toda essa água. Mesmo que eu tenha vapores na atmosfera e oceanos maiores do que no início, eu ainda preciso pensar que precisava de ter muito mais água. E a gente pode pensar, ok, mas Deus, sendo onipotente, ele pode ter criado água, trazido água extraterrestre, digamos assim, uma água que não estava ainda na Terra, causado o dilúvio assim, tudo bem. Mas por evidências aí que o Dr. Walter Brown e também outros geólogos que são criacionistas levantam, não seria necessário isso. Aqui tem 2 artigos de 2014 em que descobre-se aí a presença de grande quantidade de águas baseada na análise de diamantes extraídos a grandes profundezas e mais. O diamante que foi utilizado no primeiro estudo aqui foi um diamante extraído no Brasil. Estou fazendo análise geológica daqueles diamantes ali de baixa densidade, então eles descobrem uma grande quantidade de água e segundo o segundo artigo aqui de baixo, essa água ela pode ser estimada em 3 vezes o volume de água dos oceanos da Terra. Ou seja, existe presença muito grande ainda de água abaixo da crosta, abaixo do que a gente chama de litosfera e acima do que a gente chama de manto da Terra. Então, a gente tem uma região ali com bastante água e essa água pode ser parte do que foi utilizado lá no dilúvio. Então, são evidências aí geológicas que permitem com que a gente crie hipóteses de acordo com a veracidade, com assumir o relato literal aí do que é descrito de Gênesis 5 a 7. Agora, o importante aqui, que eu acho interessante colocar, no momento que você assume a sua fé em Deus, essas evidências que vão surgir aí, elas podem podem ajudar a fortalecer a sua fé, mas um detalhe interessante é de que dificilmente elas vão ser suficientes para que você diga como aconteceu. Então, a Bíblia diz o que aconteceu e, baseado nessas evidências, você pode supor o que pode ter acontecido. E se você não aceitar a veracidade da Bíblia, então você pode tentar buscar outras soluções que não envolvam a parte metafísica, que não envolvam um Deus, não envolvam um ser supernatural, tá? Que não envolvam um Deus sobrenatural. Quando você consegue aliar as duas coisas, então quando você consegue observar as evidências e enxergar a presença de um Deus sobrenatural agindo ao mesmo tempo, você consegue preencher lacunas, tá? Que a ciência não consegue preencher, e usa essas evidências para fortalecer a sua fé. E essa é que seria o caminho para uma fé que a gente diz que seria uma fé racional. Racionalidade e fé parece meio incompatível, né? Mas se a gente não considerar aí a parte racional para que nós possamos crer, então a gente está partindo aí para uma espécie de um fideísmo que seria a mesma coisa que eu acreditar em qualquer coisa que eu vou ler, qualquer coisa que eu vou ouvir de qualquer pessoa, ou hoje em dia da internet, né? Em qualquer notícia que eu estou vendo na internet, eu vou acreditar prontamente nela. Na verdade, isso acaba sendo um grande risco. Isso vai te permitir acreditar em qualquer falso Deus, qualquer falso profeta e assim por diante. E nas Escrituras, nós somos chamados várias vezes a estudar as Escrituras, né, a ver as evidências. Bom, seguindo aqui nas nossas evidências, vamos para as evidências geológicas e paleontológicas que a gente pode ligar com o dilúvio. Para isso, vamos primeiramente verificar o que a gente tem aí de evidências sobre o passado do nosso planeta. Uma das teorias bastante interessantes e que foi primeiramente rejeitada pelos cristãos, pela igreja, mas que é uma teoria que abre caminho aí para uma demonstração de uma grande catástrofe global, é a teoria da Pangeia. Pan, todo, Geia, terra. Então, seria toda a Terra, um grande continente que possuía toda a Terra.
Essa teoria, ela diz que, no passado, nós tínhamos um único continente, esse continente era a Pangeia, e tínhamos um único oceano, que era chamado de Pantalassa. Bom, a crosta terrestre ela começou a se fragmentar e, segundo o que é mais consenso na geologia, não é um consenso total, né, mas o que é mais aceito aí na geologia para ficar compatível com a teoria de evolução das espécies e tudo mais, com a idade que se imagina que haja aí, que a vida tenha se desenvolvido na Terra. Acredita-se que esse processo começou há cerca de 230 milhões de anos. E esse processo ele continua, ele tem sinais ainda hoje. Hoje ainda a gente observa alguns aspectos devido a esse efeito, e a gente vai ver já na sequência o que a gente observa lá. Bom, e o que aconteceu é que os continentes, então a crosta se fragmentou, e os continentes foram se afastando devido às movimentações das placas tectônicas. Bom, o que são essas placas tectônicas? As placas tectônicas são como se fossem blocos que compõem a nossa crosta terrestre. Então, a gente não tem uma única rocha e uma única camada formando o que a gente chama de litosfera, que é essa camada aqui mais externa da Terra. Na verdade, a gente tem vários blocos que são encaixados e todos eles são atraídos em direção ao centro da Terra pela gravidade, pela atração da massa. E são 7 as principais placas, mas existem um total aí de 14 placas, 14 blocos que são encaixados, formando essas placas. A mais próxima que nós temos de nós aqui é uma que passa ali pelo Chile, seria ali bem no Oceano Pacífico, na região próxima aos Andes. E nós temos, então a gente tem ali na verdade não é uma placa, né? Uma emenda, uma junção de duas placas. É a junção da placa sul-americana, a gente está praticamente no centro da placa sul-americana, junção com a placa de Nazca. E a gente tem aí as outras placas descritas aqui. Uma placa muito famosa aqui, é uma junção muito famosa, é a junção da placa do Pacífico com a placa norte-americana e aqui ainda com a placa dos Cocos. A gente tem essa região aqui, que é uma região bastante onde a gente observa bastante a movimentação dessas placas. Como que essas placas se movimentam? Existem praticamente 3 formas que elas podem se movimentar. Uma das formas é uma placa se afastar da outra, que é esse formato aqui. Isso ocorre bastante nas regiões abaixo do oceano, a gente observa bastante nessas regiões. E o que se nota lá são vulcões submarinos, que quando a gente tem lava escapando por 2 placas se afastando uma da outra. O outro efeito que a gente observa também é quando uma placa ela anda em direção à outra. Então, tem um efeito aqui de convergência. Esse primeiro a gente chama de divergência, esse segundo de convergência. Esse efeito de convergência, a gente tem aqui a formação de montanhas e formação de vulcões. Então, quando a gente tem isso daqui, a gente vai ter uma placa sendo deslocada para cima e outra para baixo, ou as duas ainda sendo deslocadas para cima, e a gente tem essas formações dessas cadeias montanhosas. Então, quando a gente tem aí cadeias de montanha que tendem a aumentar, a expandir, ao invés de diminuir por erosão, como, por exemplo, no Himalaia, a gente tem o efeito de placas tectônicas que tendem a se movimentar nessa direção. E ainda existe o outro efeito aqui, que é o efeito do escorregamento das placas, que é o efeito que a gente diz que causa falhas tectônicas. E esse efeito aqui é o efeito que causa a maioria dos terremotos sentidos na crosta terrestre. E aqui a gente tem a falha de San Andrés, nessa região, aqui na região de São Francisco. A gente tem vários terremotos que já acometeram aquela região ali da Califórnia. E lá na falha de San Andrés, é visível ali em terra seca, a falha é visível deslocamentos ali após cada terremoto. Você pode ver lá, olho nu, você pode medir com régua lá esses deslocamentos na falha de San Andrés. Bom, então isso daí são coisas que a gente tem evidência que existem essas placas, que elas se movimentam. Agora, que evidências que eu tenho para que antes isso era uma única porção de terra seca e um único oceano? Bom, esse cara aqui, Alfred Wegener, em 1913, ele era um climatologista e ele começou a observar algumas coisas. E a primeira coisa que ele observou
é que, olhando os recortes dos continentes, parecia muito um quebra-cabeça, dava para encaixar as costas desses continentes. E aqui eu destaquei um pedaço da América do Sul e um pedaço da África, porque tem bastante história aqui que serviu de evidência para a teoria da Pangeia. A gente pode ver que a parte aqui do Brasil se encaixa muito bem aqui, essa parte do continente africano. Então, tem a parte do continente africano, tem a parte do continente sul-americano, a gente tem aqui especialmente o território do Brasil, a gente nota uma similaridade muito boa. Pô, mas só isso daí não serve de evidência, né? Eu preciso de mais. Só essa evidência é muito fraca, eu preciso ter mais evidências para que essa teoria possa ser construída de forma mais forte. Então, a segunda evidência que ele conseguiu coletar foi a continuidade das estruturas rochosas. Então, quando você observa, de um lado, um determinado tipo de rocha e um determinado tipo de relevo, do outro lado, observou-se a mesma coisa. Então, no Brasil e na costa da África, aqui, a gente tem o mesmo tipo de rocha e o mesmo tipo de formação rochosa. Então, nós temos aqui granitos, aqui também nós temos granitos, mesmo tipo de rocha de granito que nós temos aqui, nós temos lá. E isso observou-se também na América do Norte e em outros lugares ali onde se supunha um encaixe. As rochas combinavam. Bom, mais evidências? Uma evidência muito interessante é a correlação de fósseis. Então, os fósseis, que são marcas deixadas por organismos vivos, que podem ser ossos, podem ser tecidos petrificados, foram coletados vários fósseis em pontos de interesse, e eu estou mostrando aqui um no Brasil, um fóssil brasileiro, que é o mesossauro, e o mesmo fóssil foi encontrado lá na África. Esse fóssil era um réptil aquático. Então, só existia uma hipótese aqui da mesma espécie, exatamente os mesmos ossos estarem presentes lá dos dois lados, levando em consideração que esse animal é um animal que não existe mais, que não existia já nessa época aí de 1913. Uma hipótese é, esse cara aqui ele consegue atravessar o Oceano Atlântico. Bom, observando a estrutura do réptil, associando com os répteis de hoje, essa hipótese é descartada. Dificilmente ele conseguiria atravessar o oceano e reproduzir famílias dos dois lados aqui. Então, isso reforça a hipótese de que essas duas regiões eram ligadas. Da mesma forma do Mesossauros, existem fósseis de plantas que também existem nas duas regiões e não existem mais hoje em dia. Existem em outros pontos de encaixe também o mesmo tipo de evidência. Bom, além da correlação dos fósseis, vem a última evidência aqui, que é a chamada estriação glacial. O que é estriação glacial? A gente sabe hoje que as geleiras, conforme elas vão derretendo, elas escorregam e elas provocam marcas no relevo, então elas causam estrias no relevo. E aqui, pegando de novo o Brasil como exemplo, que é onde a gente está, toda a região amazônica aqui, ela tem marcas no relevo como se um dia ela tivesse tido geleiras ali. E a região da África aqui, correspondente à mesma coisa, tem o mesmo padrão de estrias. Bom, para que isso tenha tido gelo, e hoje isso daqui está numa região tropical, significa que no passado isso não estava numa região tropical. Não era a região mais quente da Terra no passado. E também que essas regiões aqui se combinam. Tá? Então, essas são as evidências que foram usadas para construir aí a teoria da Pangeia. Bom, com base nessas evidências, então a gente tem aí evidências para que inicialmente nós tivéssemos um único continente, um único oceano, e isso de repente se separou. Agora, existe lá uma hipótese de que isso começou há cerca de 230 milhões de anos. Ok. Se a gente pensar num acidente, se a gente pensar na movimentação natural, velocidade natural, como as coisas ocorrem hoje em dia, a gente pode encaixar isso daí nessa ordem de milhões de anos. Agora, se nós imaginarmos que houve um acidente, uma catástrofe muito grande, isso pode acelerar o processo. E a gente vai, na frente, discutir sobre como pode ter sido, então, essa catástrofe. Bom, outra evidência que surge aí, outra observação interessante, são as rochas sedimentares. O que as rochas sedimentares elas indicam aí? Elas indicam deposições de camadas diferentes, formando rochas. Aqui a gente tem exemplos de rochas sedimentares. Nossa região aqui ela é cheia de arenito, que é uma rocha sedimentar,
e a gente observa aí camadas com materiais um pouco diferentes. A gente observa sempre camadas aí na geologia, e sempre se supôs aí milhões de anos para formar essas camadas. Até que houve uma enchente lá no Colorado, e o geólogo que foi analisar o efeito dessas enchentes lá foi esse cara aqui. Ele publicou seus estudos em 1967, e ele notou o seguinte, que em horas formou-se camadas de sedimentos com o mesmo aspecto dessas camadas geológicas que se imaginava que levavam milhões de anos para serem formadas. Então, isso ali com aquela enchente se formou em questão de 7 horas. 7 horas a gente teve ali exatamente o mesmo padrão que se observava naquela região, de camadas de diversos tipos de areias e argilas compactadas formam a rocha sedimentar. Agora, se posteriormente você vier sobre uma rocha sedimentar e aquecer ela ou aplicar pressão, como a gente observa onde existem efeitos aí de vulcões, a gente transforma ela numa rocha metamórfica. Então, é um outro tipo de rocha que ela é uma transformação da rocha sedimentar. E ela tem características um pouco diferentes. E essa rocha metamórfica, ela pode mudar aí características de como você vai encontrar fósseis ali dentro, por exemplo. Tá? Bom, essas rochas sedimentares, a geologia, em sua grande maioria, na grande maioria dos geólogos, aceitam aí milhões de anos para a formação dessas rochas. Só que nelas existem fósseis entre essas camadas sedimentares aí. E para que um material orgânico seja preservado, eu não posso aceitar que a deposição dos materiais ali está sendo feita em milhões de anos, porque eu preciso de um soterramento rápido para que ele possa ser preservado. Então, eu preciso de um soterramento rápido, eu preciso impedir a reprodução de micro-organismos que vão decompor aquela matéria orgânica ali, ou seja, tem que ser algo rápido, tem que ser um acidente rápido, não pode ser devagar. E nós temos hoje em dia milhares de fósseis, então a gente tem o registro fóssil. Nós temos um registro muito vasto de marcas deixadas por seres vivos. O que pode ser um fóssil? Pode ser uma pegada que foi petrificada, então existia uma pegada ali em lama, e de repente, por um acidente, essa lama foi rapidamente soterrada e pode ter vindo lava de vulcão por cima e transformado metamorficamente isso, transformado essa lama em uma rocha, e agora tem aquela marca ali daquela pegada. Eu posso ter ossos que foram preservados e eu posso ter todos os tipos de tecido também petrificados. Para que eu tenha um material orgânico preservado, eu preciso que esse soterramento seja muito rápido. Tá? Então, eu preciso que o material seja soterrado ali de forma muito rápida. E isso não pode ser formado por um vulcão. Porque o magma, né, o material vulcânico que vai solidificar para formar a rocha vulcânica, ele consome toda essa matéria orgânica. Então, a gente não acha fósseis dentro de rochas vulcânicas, dentro de rochas que são originadas de vulcões. Mas a gente acha em rochas sedimentares e rochas sedimentares que passaram por metamorfismo também. Sua grande maioria, né, os fósseis bem preservados e tudo, de seres vivos, a gente vai verificar aí nas rochas sedimentares, especialmente no calcário e no arenito. Bom, aí fica de novo a pergunta. São milhões de anos que foram levados para que essas rochas sedimentares tenham sido formadas, ou elas podem ter sido formadas instantaneamente. Outra evidência aí são reservas de carvão, também um registro fóssil de vegetais. Carvão que se usou e continua se usando aí como combustível, né? Carvão mineral, que é causado também, é um fóssil, que precisa ser causado por um soterramento muito rápido. E as reservas de petróleo. Petróleo também é material orgânico que precisou ser sedimentado precisou ser soterrado de forma rápida para que ele pudesse se transformar mantendo algumas características ali. Então, a gente tem os hidrocarbonetos, aí, as reservas de petróleo, que também são registros de vida que foi soterrada. E são grandes as reservas de petróleo que nós temos hoje. Tá? Bom, o que eu posso imaginar? Que houve, então, uma grande catástrofe global, e essa catástrofe global ela vai extinguir alguns seres vivos. A gente tem os dinossauros que desapareceram, e essa grande catástrofe global, então, extinguindo esses seres vivos, também causou o soterramento de grande quantidade de seres vivos, causou o soterramento de grandes porções, causou a inundação de grandes porções também, e a partir daí nós temos todo esse registro fóssil,
toda essa quantidade de marcas de seres vivos aí presentes na nossa geologia, na nossa paleontologia. Bom, pensando em asteroides, uma das hipóteses levantadas para que a teoria lá de que as águas subterrâneas foram utilizadas para inundar a Terra é de que o impacto de asteroides tenha contribuído com a ruptura da crosta terrestre. E aqui cabe a suposição de que não choveu só água no dilúvio, tá? Mas a Terra pode ter sido bombardeada também com asteroide. E não é só um, são vários geólogos criacionistas que dão força aí para essa evidência de que pode ter havido bombardeamento com meteoros também. E recentemente um estudo feito aí com um meteoro ao qual se acredita a extinção dos dinossauros, que para deixar de acordo aí com a teoria da evolução, quando existiam esses dinossauros, cerca de 66 milhões de anos atrás, estudos recentes, eu não lembro de quando que foram esses estudos aí, eles sugeriram que esse asteroide ele causou tsunamis com ondas de cerca de 1,6 quilômetros de altura, que inundaram mais da metade da crosta terrestre. Então, aqui a gente tem aí asteroide associado com inundação. Já existia essa previsão lá para a questão da Mesopotâmia. Provavelmente o asteroide atingiu o Oceano Índico e causou a inundação daquela região. Tá? Se a gente for analisar a Terra a gente tem confirmadas 170 astroblemas. O que são os astroblemas? São marcas de impactos de corpos celestes, marcas de impactos de asteroides, que são as crateras que a gente menciona. Tá? 7 delas estão no Brasil. No Brasil ainda tem mais 15 que são suspeitas, que ainda não foram confirmadas. Eu morei quase um ano em cima de uma dessas crateras, eu não sabia que era uma cratera lá. Eu notava que as rochas lá, que eram basálticas, eram rochas vulcânicas, elas eram todas fragmentadas, e eu gosto de escalar, então eu gosto de buscar falésias, paredes de rochas para praticar escalada. E as paredes de rocha daquele lugar lá, lá no Paraná, na cidade de Coronel Vivida, eu morava na cidade de Pato Branco, dava aula numa universidade lá, essas paredes, todas as falésias lá de basalto, elas eram diferentes das outras, a rocha lá era toda fragmentada. Então eu conversei com o pessoal da região, daí eles falaram, não, você sabia que aqui houve um impacto de asteroide aqui? Eu descobri que é uma das maiores crateras de asteroides das Américas, está lá naquela região, então já tem a cidade construída, ela está totalmente tomada por vegetação, mas lá é uma grande cratera. Ou seja, a gente tem evidências de que a Terra foi muito bombardeada por asteroides. Tá? Bom, assim a gente pode assumir que a catástrofe global possa ter unido aí chuva, impactos de asteroides, e houve essa inundação realmente global causada por todos esses efeitos aí. E com essas hipóteses recentemente levantadas aí, né, com essa hipótese não, com essa constatação recentemente de que existe um grande volume de águas subterrâneas, parte da água que foi usada para inundar a Terra, a gente pode dizer que está ali dentro. A Deus não precisou usar aí dos seus poderes sobrenaturais, os poderes que não fazem parte do mesmo universo que nós pertencemos, né, para tirar ou colocar essa água. Pode ter trabalhado com o que a gente já tem aqui mesmo. Bom, e a coluna geológica? A coluna geológica diz que esses efeitos de rochas sedimentares formaram-se há milhões de anos, e a gente descreve aí período paleozoico, período mesozoico, período cenozoico. Tá? Do paleozoico para frente que a gente começa a observar fósseis aqui, e para baixo disso a gente não tinha fóssil nenhum. Então são cerca de 2,5 bilhões de anos, 542 milhões de anos, a gente começa a ter aí o período cambriano, onde tem a chamada explosão de vida, onde se começa a notar fósseis aqui. Bom, existe um professor que ele é de uma universidade adventista, de Loma Linda. Ele, enquanto na Cornell University, lá nos Estados Unidos, ele realizou um experimento de sedimentação, então baseado aí nas observações que tinham sido feitas sobre as enchentes lá no Colorado, que causou aquela deposição de camadas. Ele resolveu analisar e como que isso vai funcionar com seres vivos. Então, ele separou aí animais mortos, mamíferos, répteis, anfíbios e aves.
e realizou lá, dentro de grandes recipientes, a mistura de lama com esses animais, lama com diferentes composições, e então agitou isso daí e promoveu uma compressão de como se imagina que tenha sido o soterramento rápido de seres vivos, né? Aplicou uma compressão sobre isso, e o que se notou lá foi a estratificação tanto da lama, ou seja, camadas tanto da lama, quanto os animais, os corpos dos animais dispostos em camadas diferentes. Então, observou-se lá anfíbios nas camadas mais profundas, depois répteis, depois mamíferos e depois aves, que é aqui a ordem da evolução e a ordem que a gente observa ali, né, na coluna geológica. A hipótese é de que os seres eram invertebrados, depois peixes, depois anfíbios, então a gente está saindo, agora a vida está saindo da água, né? A vida se desenvolveu na água, seres primeiro unicelulares, depois invertebrados, então as primeiras formas maiores aí de vidas foram os peixes, e depois os anfíbios, que evoluíram dos peixes, saíram da água e passaram a viver só fora da água, evoluindo para os répteis, e depois os répteis evoluíram para dois ramos diferentes, que são as aves e os mamíferos. Tá? Agora, se a gente notar esse experimento, a gente nota mais ou menos a mesma distribuição. Ou seja, a única explicação para isso não é milhões de anos. Pode ter sido feito em poucos minutos, conforme foi esse experimento. Esse experimento foi um experimento de duração, depois de preparado, ele teve poucos minutos ali de agitação e de repouso para que houvesse essa decantação. Então, o que a gente pode imaginar aqui? A gente pode levantar como hipótese para a construção dessa coluna geológica um evento global catastrófico. E esse evento inclui uma grande inundação. Essa inundação ela é global porque nós temos fósseis em todo o globo terrestre. Nós temos porções que são muito altas hoje, elevadas, e que têm fósseis de animais marinhos lá, então que dão indícios de que isso, em algum tempo, esteve no fundo da água. Tá? E nós temos também os efeitos aí das placas tectônicas que atestam grandes transformações na crosta terrestre. Então, o que a gente pode levantar aqui de hipótese, baseado em tudo isso? A Terra tinha uma porção seca, única, ou seja, a gente pode aceitar sem problema nenhum a ideia da Pangeia, de um único continente, um único oceano, a porção seca e a porção, os mares e a terra, tá? Que Deus chamou porção seca de terra, e ao juntamento das águas, mares. Então, a Terra ela é bombardeada aí por asteroides e tem grandes tempestades, e a crosta terrestre se rompe, liberando grandes quantidades de água, e há, então, esse dilúvio, que é essa catástrofe universal, e causa soterramento imediato, soterramento muito rápido de muitos seres vivos, e aí a gente tem todo esse registro fóssil, a gente tem aí o petróleo, tá? A gente tem todas essas marcas de vida, que se nós assumirmos aí a criação, a existência de vida num curto período de tempo, conforme diz o registro da criação, ficaria incompatível se nós não assumirmos uma catástrofe global como sendo o dilúvio. Bom, lembra que eu comentei lá no início que Deus disse para Noé usar betume para vedar a arca? Mas espera aí, nas nossas visões aqui, se nós aceitarmos o dilúvio como sendo um efeito global, a gente está dizendo ali que esse grande volume de mortes, de matéria orgânica se acumulando para formar o petróleo e todos os hidrocarbonetos, se deu com o dilúvio. Então, antes do dilúvio não existia betume. Como que eu posso trabalhar com essa parte aqui? Vou entrar agora numa crise espiritual por causa dessa parte, está dizendo que foi passado betume na arca, mas não existia petróleo naquela época. Tá? Bom, um ponto importante aqui é como a Bíblia é traduzida. Tá? Como que ela é traduzida? Ela é traduzida de uma forma em que você vai substituir as palavras por palavras do nosso contexto, do contexto da língua para a qual ela está sendo traduzida, e que sirvam naquele contexto ali. E assim a gente tem palavras que são traduzidas com significados diferentes. Então, pensando em petróleo na Bíblia. Petróleo é um óleo mineral, então são hidrocarbonetos disponíveis na natureza, traduzindo literalmente, aí, né, vindo dos radicais da palavra aqui, né, seria óleo de pedra.
né? Óleo da rocha, um óleo mineral. Bom, aqui a gente tem várias formas desse óleo, que a gente hoje classifica tudo como petróleo. Então, tem o asfalto, tem o betume, tem o piche, tem vários materiais aí, que a gente engloba tudo dentro do mesmo grupo, que é o petróleo, e que hoje em dia a gente destila isso daí para purificar ele em diferentes compostos químicos, né, e usar como combustível. Bom, na Bíblia nós encontramos essa palavra aqui, então colocando ela aí em caracteres latinos, né, seria Zepher. E traduzido para o português, nós temos piche, alcatrão, asfalto e betume. Ficou só uma das passagens aqui, mas não é só em Êxodo 2:3. Existem outras partes aqui em que nós temos ela se referindo a esses materiais. Tá? Bom, outra... sim, Isaías 34:9, está aqui. Outra palavra é queimar. Essa palavra aqui é interessante que ela é usada lá na história de Moisés. Quando a gente for estudar a história de Moisés, ou você pode se lembrar aí, Moisés, conta-se ali que ele foi colocado pela sua mãe num cesto, e esse cesto ele foi vedado com betume. E a palavra que é usada ali é essa daqui, queimar, traduzida como piche, lodo, asfalto e betume. Agora tem essa palavra aqui, kofer. Essa palavra é traduzida por várias formas diferentes, como, por exemplo, preço de uma vida, resgate, suborno. Ela é traduzida, isso nessas passagens que estão colocadas aqui, e ela é traduzida também como uma planta, que é a planta de rena, que é até conhecida como betume indiano. Ela é usada bastante devido às suas propriedades de corantes, né? Ela é usada aí para colorir cabelos, para fazer tatuagens. Ela é traduzida como rena nessas passagens aqui, e o único trecho onde ela é traduzida como betume é o trecho ali do dilúvio. Então, pode ser que esteja se referindo a uma planta, como a rena, por exemplo. E era um material que deveria ser usado para calafetar, né? Para cobrir ali os vazios da arca, mas não necessariamente ele se refere a um hidrocarboneto, mesmo porque essa palavra aqui, em nenhuma das outras ocasiões, é ela que é usada para descrever aí um hidrocarboneto. Bom, tá aí a passagem, então, Gênesis 6, capítulo 14, é a única parte da Bíblia em que é essa palavra traduzida aí como sendo um hidrocarboneto. Tá? Então, ainda assim, continua válida a hipótese de que não se dá para descartar a hipótese de que não existia o petróleo antes do dilúvio. Existir o petróleo antes do dilúvio requer que grande quantidade de vida tivesse sido destruída antes do dilúvio. Tá? Bom, para a gente finalizar aqui, eu vou convidar vocês agora a gente ler um pouquinho da Bíblia. Vamos lá agora para Gênesis. Então, a gente viu toda aquela catástrofe descrita até Gênesis capítulo 8 ali, e analisou a nossa terra, a história que nós conhecemos, a nossa geologia com o que nós temos lá. E agora eu vou convidá-los, então, para abrirem a Bíblia, e eu vou pegar aqui a Bíblia online para projetar, para facilitar um pouquinho. Vamos lá para Gênesis. Estou conseguindo acessar o menu superior aqui, mas eu vou por baixo mesmo. Gênesis capítulo 8. E vamos começar aqui no verso 18. Então, Gênesis 8, verso 18. Vou aumentar o zoom aqui. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar aí na tela. Se não estiverem conseguindo, podem usar sua Bíblia, podem usar seu celular aí para acessar. Então, saiu Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres e seus filhos com ele. Então, depois ali dos 370 dias, tá? Saiu Noé da arca, todo animal, réptil, toda ave, tudo saiu para fora da arca. E então edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Então aqui, parte dos animais ali já serviram o propósito de agradecer a Deus, e Noé faz aqui um altar e sacrifica esses animais em agradecimento a Deus. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque
a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo ser vivente como fiz. Enquanto terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Seguindo para o capítulo 9. Então aqui agora Deus abençoa Noé e seus filhos, e ele diz o que ele já tinha dito lá em Gênesis para Adão e Eva: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Então agora aqui existe uma retomada da vida na terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra e sobre toda a ave do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Então agora aqui, Deus já tinha dado a administração de todo ser vivente para Adão. Agora ele está entregando todos os animais nas mãos de Adão. E o importante aqui, tudo que se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como erva verde. Na criação, o que era mantimento eram as plantas. Agora aqui Deus acrescenta, muda a dieta do homem. Tá? Então ele coloca aqui os seres viventes, os animais, como mantimento. E isso dali seria uma necessidade evidente, porque a terra tinha sido destruída. Então a gente não tinha, Noé e seus descendentes não tinham condições de se alimentar imediatamente de plantas. Tá? Então passa, porém, isso daqui a ser uma nova dieta. Deus ainda diz: a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então aí vem uma lei acerca de como consumir essa carne. E essa lei ela vai ser posteriormente estudada mais a fundo aqui quando a gente estiver estudando o povo de Israel especificamente. Bom, e vamos vir aqui mais para o final, no verso 8. E falou Deus a Noé e a seus filhos, dizendo: e eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente, que convosco está, de aves, de gado e de todo o animal da terra convosco, com todos que saíram da arca até o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da minha aliança que proponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por estas gerações. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Então aqui Deus faz uma nova aliança, uma aliança de não destruição da vida por um dilúvio, e coloca como símbolo ali o seu arco no céu, embora não diga aqui o arco-íris, a gente entende isso como sendo o arco-íris, né, que aparece aí entre as nuvens, e a gente entende hoje aí a explicação física para o arco-íris, tá? E Deus usa ele como sinal da aliança que ele faz com o seu povo. Então Deus fez ali uma nova aliança com o ser humano. Tá? Deus tinha destruído, porém preservou Noé por ser um ser justo, e faz uma nova aliança com a terra como um todo, né? Com os seres vivos. E voltando para a nossa... Acabei fechando aqui a apresentação. Vou voltar para a nossa apresentação aqui rapidinho para a gente concluir. Eu vou para o outro aqui. Está aberto a conta. Então, para a gente concluir aqui o nosso estudo e abrir para discussões, gostaria de chamar a atenção para 2 versículos do Novo Testamento, falando sobre Noé. E exaltar aqui essa característica de Noé, que é uma característica que eu acho que nós temos que buscar acrescentar cada vez mais à nossa vida.
Noé ele é classificado como um herói da fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, nós temos ali esse capítulo que a gente conhece como Galeria dos Heróis da Fé. Lá Paulo se refere a vários personagens do Antigo Testamento e enaltecendo a fé desses personagens. Ali nós encontramos, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. E em 2 Pedro 2, verso 5, nós temos: preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então nós temos aí Noé como tendo sido preservado, porque Deus o considerou justo, e a característica que é enaltecida aqui em Noé é a sua fé. Se ele não tivesse a fé que ele teve, ele não teria construído essa arca, e então a destruição teria sido para todos. Pela fé, Noé trabalhou ali. Imagina naquela época em que, segundo o relato, ali pelo relato bíblico, nós não tínhamos chuvas. Tá? Conta que um orvalho regava a terra, e Noé está construindo ali um grande barco no seco, tá? Conforme todas as instruções ali dadas por Deus. Imagino que os contemporâneos dele devem ter feito bastante comentários interessantes, de ótimo gosto quanto ao que ele estava fazendo. Tá? Ou seja, nunca consideraríamos ele uma pessoa normal agindo daquela maneira. Tá? Mas pela fé, ele fez o que foi pedido por Deus, e pela fé que Noé teve, Deus preservou a sua vida. Se nós assumirmos que o dilúvio foi essa catástrofe, dessa forma que alguns geólogos criacionistas colocam ali, com meteoros atingindo a Terra e tudo mais, para sobreviver dentro de um caixote construído de madeira, calafetado com algo que não tem a qualidade de um hidrocarboneto de hoje, aí, de um material derivado de petróleo que nós temos hoje, só o poder de Deus pode ter mantido Noé e sua família a salvo ali dentro. Tá? E para que Deus haja dessa forma na vida de Noé e da sua família, ele teve que ter fé suficiente para permitir-se colocar nas mãos de Deus, seguindo exatamente o que Deus pediu a ele. Muito bem, vamos abrir aí a palavra para vocês. A gente está um pouquinho avançado no tempo, eu acho, mas vamos aproveitar esses momentos aqui. Se alguém quiser colocar algum comentário, colocar algo que você discorde, colocar algo que você aceite, colocar alguma dúvida em relação a esses pontos que nós levantamos. E um ponto importante é que tudo isso que a gente colocou aí, né, todas essas hipóteses que a gente coloca para relacionar a geologia e dilúvio, são também hipóteses. A gente não tem certeza sobre isso, a gente não tem certeza sobre esse passado. Mas são coisas, são evidências que ajudam a gente a construir a nossa fé de uma forma racional. Pois bem, alguém gostaria de colocar algum ponto? Rodolfo, Sim. eu estou um pouco confusa. Se existe essa prova de que o mundo tem milhões de anos, como é que eu estou tentando entender o que você falou? Ok, não Como, existe prova que o mundo tem milhões de anos. Isso é uma hipótese. O que mas acontece é que... Oi? e tudo que você mostrou das rochas, esse Então, tempo que a Terra tem? Então, o que eu estou mostrando das rochas ali é que, ao contrário do que se supõe, o que se acredita ali são esses milhões de anos. Para formar nesses milhões de anos, o que tinha que acontecer? Tinha que acontecer com a velocidade de sedimentação que você enxerga hoje. Então, vem uma poeirinha, para ali, vem outra, vai parando e assim por diante. E aqui vem o primeiro problema, que é como que as camadas elas vão ficar tão bonitinhas, definidas daquele jeito, se vai demorar milhões de anos. O que vai acontecer? Uma poeira veio, um material veio, o outro vai vir aqui por cima e vai se misturar naquele. Os animais, os homens vão passar por ali e vai se misturar. Então, a gente não teria essa distribuição em camadas bonitinha que a gente tem. Segundo, os fósseis. Como que a gente vai ter fóssil nas pedras sedimentares se elas estão sendo formadas há milhões de anos? Se eu tiver aqui um animal que morreu
e ele vai sendo soterrado, aí vai demorar 50 milhões de anos aí para soterrar um animal de 10 centímetros de altura. Ele vai ter sido decomposto completamente. As bactérias vão decompor esse animal e não vai ter sobrado nada para virar fóssil. Então, o que acontece aqui é que, ao invés de a gente enxergar a formação dessas rochas aí dada por milhões de anos, a gente tem evidências também para dizer que elas podem ter sido formadas por uma catástrofe. E esse estudo da formação das rochas sedimentares por catástrofe, ele ganhou bastante atenção depois dessa constatação ali das enchentes lá no Colorado. E surgiu um ramo aí na geologia que é o chamado catastrofismo, e tem já o neocatastrofismo, que ele já parte para mostrar a formação das rochas sedimentares por uma catástrofe. Então, elas são formadas rapidamente e não devagar daquela forma ali. Só que se eu assumir isso, se eu assumir essa formação rápida das rochas, conforme os neocatastrofistas, aí, os geólogos supõem, qual que é o problema? Isso daí vai destruir o argumento da evolução, que diz que esses caras aqui, esses fósseis aqui, foram formados há 540 milhões de anos. E esses outros aqui foram formados recentemente. Então, para que isso tenha acontecido com milhões de anos, tem que ter sido devagar. Mas nós que acreditamos na criação, para a gente, isso daqui foi rápido. Tendo sido rápido, a gente tem a formação dos fósseis. Agora, como que eu vou ter animais diferentes em camadas diferentes? E aí vem o estudo feito por esse cara aqui, que ele mostrou que da mesma forma que forma aquelas camadas com minerais diferentes em cada camada, então vou ter listras, desenhos aí nas rochas sedimentares, os animais também, os corpos de animais, eles vão se posicionar aqui em posições diferentes. E o que ele obteve ali foi, rapidamente, em poucos minutos, misturando, fazendo uma mistura de lama e corpos de anfíbios, répteis, mamíferos e aves, ele notou essa ordem aqui, que é a mesma ordem que a gente nota na coluna geológica. Tá? Então, Suzana, o que a gente está colocando aqui é que, embora os evolucionistas levantem a hipótese de que isso daqui se formou com milhões de anos, tem alguns problemas com essa hipótese, que para a formação de fóssil, eu preciso do soterramento imediato. Tá? Então, como que a gente vai explicar esse soterramento imediato? A gente pode explicar como sendo efeitos locais aqui dentro dessa camada. Casualmente, alguma coisa foi rapidamente soterrada ali. Mas você Existem aí pode... explicações. Oi? Mas então a gente pode dizer que durante o dilúvio tudo isso aconteceu? Exatamente, durante o dilúvio foi toda essa Tá. transformação. Tá? Então, ao invés de ser milhões de anos, a gente tem 370 dias. Sim, sim. Que houve tudo isso daqui. Tá? E aí, para que aconteça isso, a gente pode acreditar no dilúvio como sendo algo realmente muito violento. E aí que a gente pode abrir a hipótese para que tenha caído meteoro, para que tenha surgido água de baixo, vulcão, chuva, tudo ao mesmo tempo. Tá? Então, o acidente foi realmente um evento totalmente catastrófico e global. Assim, a gente tem toda essa explicação, tanto para quebra da crosta terrestre, né? A nossa crosta terrestre está fragmentada nas placas tectônicas, então ela se quebrou com esses impactos. Tá? Impacto aí de meteoritos, e com esses efeitos das chuvas, a gente teve a mistura de tudo, a formação de lodo e a sedimentação, e a formação dessa coluna geológica aqui em dias e não em milhões de anos. Faz sentido, obrigada. Eu vou Sim? posso só fazer um Claro, comentário? claro, com certeza. Como cientista, aliás, como cientista, não, vamos assim, tudo que a gente vê atualmente na televisão é baseado na teoria evolucionista. Então, assim, quando você lê o History Channel, vê o History Channel, vê esses canais Discovery que falam sobre a origem do universo, tudo que a gente ouve é baseado na teoria evolucionista. E fica dá essa confusão no cérebro, porque, na verdade, existem duas teorias, a evolucionista e a criacionista. Só que, pasmem, se você estou falando agora como pesquisadora de universidade,
Rodolfo também pode falar. A gente, em universidade, se a gente fala quanto estudante, enquanto aluno de mestrado e doutorado, que a gente é criacionista, a gente vai para o limbo eterno do ostracismo, porque isso não é considerado válido dentro da ciência. O que a gente está provando aqui que é uma grande falácia, é uma armadilha, porque existem pesquisas muito bem feitas e relevantes de forma criacionista, com um olhar criacionista. O problema é que as pesquisas, igual o Rodolfo falou, né? A gente tem a ciência, ela não explica. Então, assim, cuidado com coisas que falam assim, a ciência é muita frase de Globo Repórter, é muito frase daquele que passa na Rede Globo Fantástico, Domingo Espetacular, a ciência comprova. A ciência não comprova, a ciência aponta evidências, ela é um método para a gente explicar o como, mas a gente não consegue explicar o porquê. Né? E aí, na hora do porquê, a gente tem que apelar para a filosofia, apoiar para outras ideias, e aí que vem a divergência, né? A gente que é criacionista acredita no poder superior de Deus como criador, conforme a Bíblia. Só que a visão evolucionista vai falar em milhões de anos, vai falar que coisas não vivas formam coisas vivas, vai falar, por exemplo, que o olho veio antes do cérebro, entendeu? O olho foi desenvolvido antes do cérebro estar pronto. Só que isso não é falado no dia a dia. É só mostrado na televisão como se fosse uma verdade absoluta. E todo mundo acredita de tanto ouvir aquilo. Mas eu acho que o que o Rodolfo está falando aqui, que é muito interessante, existe uma outra forma de fazer ciência relevante, muito bem feita, com viés criacionista. Só que se você for fazer isso em uma universidade aqui do Brasil, falando aqui da minha realidade, você vai ser, não vai receber financiamento, você vai ser enxotado, porque não é considerado válido. Na universidade, que era para ter essa pluralidade de pensamentos e formas de fazer ciência e de abordar as evidências, não é apoiado, é colocado de escanteio, é exterminado. Esse comentário. Deixa eu pegar carona aqui, Karine. Ótimo, vai lá. Assim, é a mesma coisa quando a gente discutiu criação, né? Quando você vai para as origens, que não dá para reproduzir esses com experimentos hoje, são coisas únicas, eventos únicos, o dilúvio exatamente está na mesma categoria. Não tem como, a gente tem dois caminhos só. Ou explico do ponto de vista filosófico, que é o que é a evolução, é filosofia, gente, não é ciência, filosofia. Explicação das origens, onde eu não consigo reproduzir em experimentos científicos aqui, reproduzir esses fenômenos, é filosofia ou teologia. Mas só que, quando a gente vai para a Bíblia e a gente olha essas coisas, e olhando as evidências que o Rodolfo trouxe, a gente, da mesma forma como a criação, quando eu olho ao meu redor, eu tenho muito mais evidências de um Deus criador e dessas coisas todas do que quando eu olho o pressuposto evolucionista ou as teorias filosóficas. Vou dar um exemplo. Tem um livro de um pesquisador, um geólogo cristão, que ele descreveu exatamente o dilúvio. E ele usa 6 evidências científicas irrefutáveis, e o Rodolfo trouxe várias delas aqui, que não tem como. Olhadas isoladamente, a ciência comprova e valida isso. Só para recapitular. A número 1, impactos de gigantescos meteoritos e cometas. Então, todas as crateras de impacto que o Rodolfo mostrou. Se você der um Google aí, crateras de impacto globo, você vai ver um mapa do mundo todo com uma série de pontinhos. São crateras documentadas, ninguém refuta isso. Número 1. 2, o assoalho do oceânico é rocha vulcânica. Como é que formou isso? Está lá embaixo do oceano. Ninguém questiona isso. É ciência. Eu extraio uma amostra e comprovo. 3, a fragmentação da crosta terrestre, a tectônica de placas que o Rodolfo mostrou. Ninguém questiona isso. 4, a gente tem hoje, nos nossos dias, tempestades, inundações, ciclones, né? Em baixíssima escala, frente ao que foi um dilúvio, mas a gente tem coisas assim. A gente tem fenômenos de erosão e transporte e sedimentação.
Isso ninguém questiona, né? Quando você tem um desmoronamento de um morro, de alguma coisa, você vê esses fenômenos de erosão, né? E a gente tem um registro fóssil, ninguém questiona que existe fóssil. Só que qual é o problema? Quando você vai para a visão não bíblica, essas coisas não se conectam. Ninguém conecta esses pontos. Está tudo ali desconexo e aí inventaram milhões de anos para tentar explicar o que se olha aí. Só que a gente estava até discutindo aqui no chat, não tem como ter fóssil com soterramento de milhões de anos. Não forma. É o que o Rodolfo falou, vai colocando ali, o negócio vai sendo decomposto, os micro-organismos vão agindo e nunca nós teríamos fóssil. 2, o Rodolfo mostrou uma imagem ali do Grand Canyon, que você vê ali as camadas plano-paralelas. Como é que se forma alguma coisa em milhões de anos plano-paralelas? Esse negócio aconteceu abruptamente, quase que instantaneamente, né? Então, isso é irrefutável, só que se vai para o pressuposto filosófico para não se aceitar o relato bíblico. Mas esse pesquisador aqui, ele juntou os 6 eventos no modelo bíblico do dilúvio. Quando você conecta os 6, você tem exatamente o modelo do dilúvio. Né? O que aconteceu, o que pode ter acontecido, né? Não consigo provar, mas o que pode ter acontecido ali no dilúvio. E ele usa 2 conceitos muito interessantes: geocicatrizes, coisas que eu observo hoje que me dão evidências do que pode ter acontecido lá atrás nas origens, no momento do dilúvio, que é aí a tectônica de placas, a fragmentação da crosta, uma série de coisas. E geoecos, que são coisas que acontecem hoje em baixíssima escala, que me ajudam a explicar o que está lá. Mas a grande pergunta, só queria fechar, já falei demais, mas a grande pergunta que eu queria deixar para a gente refletir é: por que que Deus atuou dessa forma? Por que que ele usou um método tão drástico, contundente, com dilúvio que destrói tudo e arrasa a terra dessa forma? Não seria muito mais prático? Deus cumpriu o propósito dele, pegando Noé e sua família, tirando sobrenaturalmente, colocando num lugar protegido e destruir a terra? Não é uma pergunta que a gente pode fazer? Por que Deus atuou dessa forma tão drástica e meio maluca, né? meio diferente aí? Qual é a resposta que eu encontro? Para que hoje, a gente que vive 4.000 anos desse evento, não tivéssemos dúvidas. Porque eu olho as geocicatrizes, os geoecos, e o que eu vejo ao redor, isso me aponta para esse evento lá atrás. Então, se Deus tivesse tirado Noé e protegido e destruísse, né, e a terra se formado de uma outra forma, que ele poderia fazer, ele poderia recriar, eu não teria evidências no dia a dia hoje que me apontam para a veracidade do relato bíblico. Essa é a explicação que eu encontro. Ok, só quero colocar 2 coisas aqui rapidinhas. Primeiro, essa questão da sedimentação, que a gente chama hoje de sedimentação fracionada ou flutuação seletiva, hoje em dia é bem aceito que você consegue ter formação de rocha de forma rápida com esse tipo de sedimentação. E tem um experimento que se faz aí no ensino primário com as crianças, quando você vai ensinar o que é uma rocha sedimentar, que é encher um vidro. Eu queria ter feito esse experimento aqui, mas eu não tive tempo. Você vai encher ele com materiais de diferentes densidades e diferentes formatos, diferentes diâmetros. Se você procurar aí no YouTube, você deve achar algum vídeo. Pelo menos se você procurar em inglês aí, Sedimentary Rock Experiment, você deve encontrar alguma coisa. Coloca a água, agita ele, para ele, deixa repousar. Então você vai colocar desde coisas mais grossas até coisas bem mais finas, e aí você vai observar ali exatamente a formação de camadas. E dependendo se você conseguir pegar um tubo muito alto, você vai ter o mesmo material formando uma camada embaixo, outra camada em cima, e outra camada depois posteriormente. Tá? Então, isso é uma coisa que hoje a gente prova, que hoje a gente demonstra. Isso é uma coisa que a gente demonstra empiricamente. Então, o que a ciência demonstra? Tá? A ciência comprova, a ciência demonstra que coisas que a gente consiga replicar hoje. Eu não consigo construir a coluna geológica hoje do jeito que ela está. Ainda mais no efeito global. Não consigo fazer o dilúvio hoje de novo. Tá? Então, eu não consigo mostrar isso. Também não consigo mostrar a evolução. Não consigo reproduzir aí o surgimento da vida experimentalmente. Então, isso eu não consigo demonstrar. Então, é só uma hipótese, é só um axioma que alguém está colocando lá para fundamentar a teoria. Ou seja, é uma teoria. Tá? Não é algo exato. É uma teoria da mesma forma que o criacionismo é uma teoria.
Agora, outra coisa importante sobre essas idades ali. Eu achei que alguém fosse que a Suzana, de repente, fosse perguntar, ela fez uma pergunta próxima, mas não chegou nesse ponto. Você já deve ter ouvido falar em datação radiométrica. Ou talvez carbono 14, acho que é a forma mais comum de datação radiométrica. O que que é? Todos os materiais eles vão emitindo radiação, todos os elementos químicos vão emitindo radiação ao longo do tempo. E então, você pode fazer uma estimativa da quantidade de energia que aquele material tinha para emitir de radiação e quanto ele tem agora. Então, na quantidade que ele tinha quando ele surgiu, quando aquele elemento ali surgiu, e quanto ele tem agora. E assim você pode datar esse elemento. Tá? Mas tem um problema muito importante, que são que os métodos radiométricos, eles só servem para curtos períodos de tempo. Estima-se aí que dá ordem de 50 mil anos, tá? Que também é uma outra coisa que a gente não consegue comprovar exatamente, porque eu não fiquei todo esse tempo aqui para ver. E outro, esses métodos eles dependem das condições terem sido mantidas constantes. Se eu tiver radiações, explosões, terremotos, qualquer coisa que induza a radiação vai mudar. Então, milhões de anos eu não consigo usar esses métodos. E o que é usado para datar aí todos esses milhões de anos? É usado a profundidade da coluna geológica. Então, se estima aí, sedimentando devagarzinho, quanto tempo vai demorar para criar isso daqui? E isso é que foi usado aí para a datação desses milhões de anos. Mas aí vem a hipótese, que também não pode ser descartada de forma alguma, que é que disso daqui pode ter sido formado acidentalmente de forma rápida. E que evidências que colaboram para isso? Os fósseis. Os fósseis estão aí colaborando para essa evidência de que isso aqui foi formado de maneira bastante rápida. Ok? Rodolfo, só rapidinho, né? Não me contenho aqui. E sabe o que é mais assim, impressionante? O conceito da coluna geológica veio de cientistas criacionistas. Só que foi apropriado pela visão evolucionista, onde se colocou os milhões de anos, justamente pela flutuação seletiva, por todas essas questões que o Rodolfo comentou. Exato. E aí, mais alguma pergunta, algum comentário? Cri. Tá todo mundo introspectivo hoje. A Silvana, A prova acho que tinha aberto. é semana que vem. A Silvana, não sei se ela tinha aberto, se ela ia perguntar alguma coisa. Silvana, você ia perguntar? Desculpa. Na verdade, era só um comentário que eu achei, é uma coisa que eu estudo e quero estudar mais, que você falou, Rodolfo, que é a questão do vocabulário, né? Sim. Isso é uma coisa muito interessante, que eu acho que muitas coisas podem ser esclarecidas em todos os textos históricos aí, estudando o vocabulário. Eu passo bem longe da linguística aí, mas eu acho que muita coisa pode ser esclarecida se também pesquisando nessas áreas aí você conseguir esclarecer mais assim essas traduções, que existem muitos termos que não fazem sentido no contexto em que foi traduzido, no contexto em que foi encontrado e decifrado aquele texto antigo. Então, acho que realmente tem muita coisa aí, Silvana. Pode ser interessante. Muito interessante mesmo. Silvana, e sabe o que é mais interessante? Eu vou falar um pouquinho disso quando a gente estudar sobre Babel, né? A dispersão. Se você tem um pesquisador cristão que ele estudou os caracteres chineses. Toda a história de Gênesis está embutida nos caracteres chineses. É impressionante, impressionante. Se você pegar antes de Confúcio, 2.500 anos anterior a nós, Confúcio para frente, né, incorporou ali as visões indianas, né, e mudou Mas os chineses, antes de Confúcio, criam num Deus único, verdadeiro, poderoso, criador. Impressionante, impressionante. Se você pegar, por exemplo, os caracteres barco mais boca mais 8, sabe o que forma? Um grande navio. E dá para fazer esse teste, a gente pode fazer no Google. Você pega os caracteres, tem uma forma no Word que você converte, né? Tem um código, cada caractere chinês, você converte de um código, ele vira o caractere chinês, você copia esse caractere chinês, joga no Google e ele traduz perfeitamente o que é. Porque os caracteres chineses são compostos por mais simples, né? Os mais complexos, que têm um significado mais complexo, são a composição de mais simples.
Então, é impressionante, gente, como que isso está embutido. A história da criação está embutida. Deus, de alguma forma, embutiu na escrita chinesa de um povo que se dispersou pós-Torre de Babel, que a gente vai estar semana que vem. Daqui 15 dias, no próximo estudo. Não perca, não perca. Vai ser muito interessante a gente entender essa questão. Vamos fazer a prova antes, linguística. né? A gente Antes vai da fazer a prova, né, prova. Karine? Como toda boa professora, né, Karine? Que Rodolfo vai dar prova na gente. Opa. Só aproveitando aqui, Silvana não, a Suzana, eu mandei o texto respondendo você lá, eu vi que você escreveu alguma coisa, mas eu só tive tempo assim de clicar no WhatsApp ali, nem consegui nem ler a sua resposta. E depois eu vi que vocês estavam comentando alguma coisa aqui também, só queria falar que eu espero que tenha sido um pouco útil para você. Qualquer outra coisa que você queira discutir a respeito e tal, a gente pode conversar, pode ser privado ou pode ser ali no grupo também. A gente está aí à disposição sempre que tiver um tempinho para a gente discutir, tá bom? Obrigada, Rodolfo. O Fábio ainda deu uma continuidade aqui com o negócio da quântica. Obrigada, viu? Aos dois. Sobre esse negócio de quântico, tem um problema que muita gente que não entende nada do que é mecânica quântica quer dar significados, né? No campo da Karine aí, da psicologia, eu já conversei com algumas pessoas desse tipo. Então, assim, a física quântica, como ela quebra paradigmas muito fortes, ela deixa bastante coisa para a filosofia aí. Agora, tem coisas que surgem também que não estão ligadas com a realidade do que seria a física quântica, né? Tentativas também de achar alguma explicação, mas às vezes por pessoas que não têm noção do que realmente do que está dentro daquele escopo ali da mecânica quântica, né? Bom, mas acho que você já teve uma boa conversa com o Fábio, então tá ótimo. Mas eu agradeço porque você esclareceu muito, viu? Era uma dúvida que eu tinha, agora deu para entender. Obrigada, viu? Nada. Bom, Fábio, você que... Opa, pode falar, Karine. Não, pode falar. Eu ia pedir para o Fábio fazer oração para encerrar, já que ele foi o que mais falou no final aí. Vamos lá. Nosso Deus, nosso Pai, levamos a Ti, Senhor, a nossa oração de gratidão. Mais uma vez te agradecemos pelas Tuas revelações amplamente colocadas na Tua palavra e porque elas nos enchem de esperança, de segurança, quanto à Tua direção, a tudo que aconteceu no passado, que nós podemos ter essa mesma direção, condução e esperança nos nossos dias de hoje, individualmente nas nossas vidas. Te pedimos que estejas com todos nós, que tenhamos a cada estudo uma compreensão mais ampla da Tua palavra, da Tua revelação. Ser com cada um de nós, cuida de nós ao longo desses próximos dias, do final dessa semana, que te pedimos por Jesus. Amém. 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 Ok, pessoal, foi muito bom encontrá-los aqui. Nos vemos no próximo. Perfeito. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite, Obrigada. gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau.